Olá, tudo bem? Ontem na nossa videoaula sobre séries e sequências, eu tentei apresentar para vocês a relação entre a questão das progressões geométricas com o próprio estudo das sequências propriamente ditas, né? Tentei mostrar por meio de dois exemplos que a partir do momento que você consegue observar uma relação da razão, né, a gente pode dizer se a série converge ou diverge, né? Então, no caso, se a razão estiver entre 0 e 1, a sequência é convergente, e se a razão for maior do que 1, a sequência é divergente, né? Com base nesse resultado, a gente pode pensar em outras questões. Então, assim, à medida que nos exemplos que foram apresentados, à medida que as coisas iam acontecendo, a gente ia olhando assim que por exemplo, no primeiro exemplo, assim, na questão, à medida que os tempos iam aumentando, os resultados também iam aumentando. No segundo exemplo, à medida que os tempos iam aumentando, os meus resultados iam diminuindo. Então, isso me permite pensar uma coisa: será que o fato de eu olhar dois termos consecutivos é possível dizer que a série converge ou diverge? Bem, vou tentar mostrar para vocês aqui nessa videoaula que a resposta é não. Eu não tenho essa garantia que a série converge ou diverge. O que eu posso afirmar é que a série ela é crescente ou decrescente, desde que ela satisfaça algumas condições, né? Então essas condições eu vou tentar mostrar para vocês via GeoGebra, também via dois exemplos, né? E aí à medida que a gente vai desenrolando isso daí, acho que é mais passível de entender essas relações. Bem, então, como eu tinha falado anteriormente, com base nesse resultado, podemos pensar um pouco mais na questão da divergência e convergência de uma sequência, né? Por exemplo, se a 2 for menor que a 3, eu posso dizer que a sequência diverge? E para o caso A2 maior que 3, a sequência converge? Bem, então, como eu já tinha dito anteriormente, para ambas as perguntas a resposta é não. Mas, e essa é a condição que eu coloco, né? Se essa condição se manter para todos os n's maior ou igual que 1, aí nós podemos afirmar duas questões. Para a primeira, eu posso dizer que a sequência é crescente, e para a segunda, a sequência é decrescente. Então, com isso, se eu consigo mostrar que para todos os n maior ou igual que 1, a sequência satisfaz as condições, no caso, no primeiro, se o AN for menor que o AN mais 1, né, para todos os n's, então eu posso dizer que a sequência é crescente. E no outro segundo caso, se a n for maior que o AN mais 1, também para todos os n maior que 1, eu posso dizer que a sequência é decrescente, né? É lógico que com isso você tem uma perspectiva, né, de pensar, poxa, então se é crescente, existe uma tendência para ser divergente. Quero deixar claro, existe, não quer dizer que vai ser. A mesma questão também para sequências decrescentes. É decrescente, então existe essa possibilidade de a sequência ser convergente. Existe, quer dizer, por meio da observação você já começa a estabelecer uma inferência. No entanto, nós temos que tomar um pouco de cuidado com essa somente a observação. Então, nesses casos existem algo mais. O que a gente pode dizer é que a sequência é crescente e decrescente. Uma outra coisa também que a gente pode afirmar, e pode aparecer, com certeza em livros didáticos aparece, é essa questão aqui, Assim podemos dizer que uma sequência é monótona se for crescente ou decrescente. Então, apareceu o termo, considere uma sequência monótona, ou ela é crescente ou ela é decrescente, satisfazendo essas condições ali, tá? Agora, no exemplo, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Vou pegar essa sequência aqui, 3 sobre n mais 5, e vou mostrar que ela é decrescente, tá? Vamos pegar aqui o GeoGebra, novamente, deixa eu só para mostrar aqui para vocês. Então eu peguei a sequência, né? Vou mostrar a propriedade aqui para vocês, né? Então, 3 sobre A mais 5, que é a minha sequência na lista A aqui. Eu vou colocar aqui, em vez de 1 até 10, eu vou colocar de 1 até 100, certo? Beleza, e agora eu vou pedir para rodar esse aqui,
Então, olha lá o que está acontecendo. Podemos observar que a sequência, à medida que os pontos vão, ó, de 1 para 2, para 3, para 4, para 5, assim, ó, os pontos estão fazendo uma curva decrescendo, ou seja, à medida que os valores vão aumentando, a minha sequência vai diminuindo, né? Olha, conforme os valores vão aumentando, a minha sequência vai diminuindo, né? E chega um momento que fica tão perceptível que só no zoom mesmo para a gente poder verificar essa diminuição aqui, né? Então, a gente, cada vez mais a gente pode observar que elas estão diminuindo, tudo bem? Então, esse é um exemplo que a gente pode utilizar, ou seja, a observação me permite fazer esse tipo de inferência. Agora, a questão é, dizer que ela é convergente ou divergente, isso eu não posso fazer, né? Eu posso simplesmente dizer isso. Agora, se eu aplicar o limite nessa sequência, aí eu tenho uma perspectiva. Se o limite der 0, a sequência é convergente. Ou, se o limite for para um número, a sequência é convergente. Agora, se o limite for para infinito, mais infinito ou menos infinito, a sequência é divergente, né? Então, só que nós também temos uma outra tipo de maneira de confirmar esse resultado, né? Que é como? Então, como estou colocando aqui também, né? Que a observação é um elemento importante para o aprendizado da matemática, pois isso nos permitiu fazer algumas inferências. Como eu estou falando, né? A questão, o fato de olhar é possível fazer tal coisa? Sim, né? Mas agora a gente precisa que por meio de uma aplicação da definição, né? Vamos agora mostrar por meio de uma aplicação da definição se a sequência é crescente ou decrescente. Então, nós fizemos a observação, nós olhamos que, olha, a sequência ela é, por meio do GeoGebra, nós observamos que ela é decrescente. Beleza, agora vamos mostrar que a sequência ela é realmente decrescente por meio de um processo matemático, fazendo umas contas mesmo, né? Então aqui, partindo do pressuposto que é decrescente, vamos tomar a seguinte consideração. Se a n for maior que a n mais 1, a sequência é dita decrescente, ou seja, o termo anterior é maior que o termo posterior. Então eu sei que o an quem que é? É 3 sobre n mais 5. Quem que é o n mais 1? No lugar do n, eu estou substituindo por n mais 1. Então, quando eu fizer essa operação, eu vou chegar em 3 sobre n mais 1 mais 5, que é igual a 3 sobre n mais 6. E esse termo 3n mais 5 é maior que 3n mais 6. Logo, a sequência é decrescente. Nós também podemos utilizar outros conceitos, né? São os conceitos que a gente viu na disciplina de cálculo 1, né? Que são assim, nós vimos lá que quando a gente estava fazendo a construção gráfica, que para a gente verificar se a função era crescente ou decrescente, a gente fazia a derivada da função, né? Então, se nós derivarmos a função 3x mais 5, nós vamos encontrar esse resultado aqui, tá? E esse resultado, ele é maior que zero? Sim, por quê? Se eu derivar, vai dar, aqui todos os valores vão ser positivos, na parte de baixo também vai ser todos os valores positivos, à exceção do ponto 5, que é zero, né? Então, positivo com positivo é todo mundo positivo. Quando eu faço menos, isso dá negativo, né? Então vamos tentar mostrar isso também no GeoGebra para vocês observarem essa relação. Vamos fazer a função aqui no GeoGebra, né? Eu vou chamar f de x igual a 3 sobre x mais 5, né? E ó, a gente pode observar deixa eu, né? A gente pode observar que conforme eu vou dando um zoom negativo aqui, a gente vai... Só que qual que é a grande diferença aqui, ó? No nosso caso, a sequência são os pontos, esse aqui é a função. Então a função vai me mostrar todos esses elementos aqui, inclusive a outra parte que ela vem de menos infinito, né? Mas no nosso caso, como é uma sequência para todos os valores de n maior ou igual que 1, então são somente esses pontos. Então, essa é a relação. Agora eu vou pedir para fazer a derivada da função. Derivada da função
f de x. Olha lá, deu esse resultado aqui, a função deu esse valor aqui. Então, o que a gente pode pensar? Ó, que é exatamente o mesmo valor que eu estou mostrando aqui. E ela vai ser sempre menor que zero, né? Se nós olharmos aqui no próprio GeoGebra, ó, por mais que eu dê zoom, ela vai encostar, pode estar encostando, mas na verdade não está, ó, dá a falsa impressão que está encostando, mas não está, porque essa que está nessa cor aqui um pouco mais clara, ela é o resultado da derivada aqui. Então, para todos os valores, ela fica muito próximo de zero, mas não é zero, e todos os valores são valores negativos. Portanto, também basta eu pegar e fazer a derivada da função para verificar se a função é crescente ou decrescente. Se o resultado fosse maior que zero, a função seria crescente, né? Daí vem a questão novamente. É possível inferir que se a sequência for crescente, eu posso afirmar que é divergente? Ou se for decrescente, é convergente? Bem, novamente, eu olhando se a sequência for crescente, ela é divergente, ou se for decrescente, convergente. Eu volto a fazer a pergunta. Por que fazer essa pergunta novamente? Porque ela é uma situação que sempre recorre no sentido quando a gente olha essa questão da observação da construção gráfica, do gráfico, o processo de visualização da sequência, às vezes nos dá essa falsa sensação, né? Então, nesse sentido, a gente vai pensar um pouco, vou pegar a sequência, essa sequência aqui, ó, AN sobre N mais 1, e a outra sequência AN menos 1 elevado a N, né? Então, a primeira sequência. A primeira sequência ela é crescente, no entanto, é limitada superiormente. A segunda sequência é divergente, mas é limitada entre menos 1 e 1, né? Então, como é que ficaria essa questão aqui? Então, deixa eu pegar aqui no GeoGebra de novo. Eu já fiz o arquivo aqui, né? Vamos ver. Sequência monótona 2. Para gravar. Ó, essa aqui é a sequência menos 1 e 1, né? Deixa eu colocar aqui a propriedade para vocês verem, né? Ó, sequência A, que vai de 1 até 10, né? De menos 1 elevado menos 1 elevado a A. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, de 1 até 100, todos os meus resultados seriam menos 1 e 1, né? Todos os meus resultados seriam menos 1 e 1. Ó, 10, 20, sempre. Só que essa sequência ela é limitada, né? Ela é limitada, só que ela é divergente, né? Então, o fato de eu dizer que a sequência é limitada ou ela, assim, ela é crescente ou decrescente, eu posso afirmar determinadas situações? Não, não posso, né? Eu tenho que fazer uma validação desse resultado, né? Vou pegar o outro lá para a gente ver certinho. Gravar. Ó, essa sequência aqui, né? Bem, deixa eu tá aqui, beleza? Vou pedir para construir, né? Propriedade, né? Ó, sequência A de A sobre A mais 1, que é a minha lista, né? E eu coloquei de 1 até 10, tá? Posso colocar aqui até 1 até 100 para vocês observarem o que está acontecendo, né? Então, quando eu faço isso, né? Ó, conforme ela, assim a gente olhando dá a impressão, mas vamos dar um zoom, ó. A partir de cada momento, essa sequência vai aumentando, só que ela não passa do 1. Então, o fato de eu dizer assim, a sequência é crescente e ela é divergente, não, nesse caso não. Por quê? Porque ela é limitada, é uma sequência monótona, porque ela é crescente, né, uma sequência monótona, só que olha lá, ela é limitada em cima pelo 1. Então, nesse caso, nós temos uma outra estrutura teórica também envolvida nessa situação. Então, o que eu quero deixar claro é que o fato da função ser crescente não diz que ela é divergente.
E a mesma coisa, o fato da função ser decrescente não quer dizer que ela é convergente. Aqui nós temos um exemplo de uma função que é crescente, mas que não é divergente, né? Se eu pedir para fazer o limite dessa função, a gente vai ver que o limite dela vai para 1, tá? Então, como eu estava falando aqui, ó, a primeira sequência ela é crescente, no entanto, ela é limitada superiormente. E a segunda sequência é divergente e ela é limitada entre -1 e 1, né? Esses dois casos permitem que a gente faça uma construção de uma definição, né? Então, que tipo de definição? Bem, vamos falar dessa questão de limitação de uma sequência, né? Então, eu vou dizer que uma sequência AN é limitada se existir um número M tal que todos os números da minha sequência são menores que ele, que é o caso da nossa primeira sequência aqui, ó, né? Essa sequência. Todos os números da minha sequência são menores que o 1. Então, essa sequência é uma sequência limitada, chamada limitada superiormente, né? E, para o outro caso, é limitada inferiormente se existir um número m tal que m é menor do que todos os números an, para todo n maior ou igual que 1. Ou seja, existe um número no qual todos os elementos da sequência são maiores que ele, tá? E assim, se a sequência for limitada superiormente e inferiormente, então a n é uma sequência limitada. Então, apareceu o termo sequência limitada, quer dizer o quê? Que a sequência é limitada superiormente e inferiormente, tá? Bem, então agora nós temos elementos para dizer uma seguinte situação, né? Nós não vamos fazer a demonstração desse teorema, né? Mas quando a gente retornar para a sala de aula, é bem provável que eu faça a demonstração dele. Nós temos a seguinte ideia, então, agora, ó. Então, vamos voltar lá. Sequência monótona, né? Sequência monótona, a sequência é crescente ou decrescente. Beleza, então falar que a sequência é monótona, ela é crescente ou decrescente. Agora, toda sequência monótona limitada é convergente. Bem, então vamos pensar um pouco mais a respeito desse assunto aí. Como é que a gente poderia ter essa ideia? Bem, se ela é limitada superiormente e inferiormente, então a sequência, de certa forma, ela vai se estabilizar em determinada situação. Por exemplo, essa sequência aqui, essa sequência -1 elevado a n, ela não é... eu não posso dizer que ela é crescente ou decrescente. Por quê? Porque ela oscila entre -1 e 1. Então, há uma oscilação dessa sequência aqui, ó. Essa sequência aqui, eu não posso afirmar que ela é limitada, mas eu não posso afirmar que ela é crescente ou decrescente. Agora, se eu digo que a sequência monótona limitada é convergente, então, se a sequência monótona limitada é convergente, então, por quê? Vamos pegar esse exemplo aqui propriamente dito, ó. Ela é limitada inferiormente, ou seja, ela não passa do ponto 1, né? E ela é limitada superiormente, não passa pelo 0, perdão, né? E ela também não ultrapassa o 1 aqui. Então, se eu pedir para calcular o limite dessa função, limite da função, né? Da função x sobre x mais 1 Ó, observem que o resultado foi 1, ou seja, essa sequência, quando eu tendo para o infinito, essa resposta vai ser 1. Então, essa sequência é convergente, que condiz com o resultado do teorema. Toda sequência monótona limitada é convergente. Então, se apareceu a situação, ó, a sequência monótona limitada, sem fazer conta, você já pode afirmar que ela é uma sequência convergente. Videoaula e a última a respeito do estudo de sequências, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Pode ser que haja uma diferença de qualidade aí nos vídeos, é porque eu estava usando uma ferramenta e agora tive que usar outra, né? Mas aos poucos eu vou me adaptando e a gente vai tentando apresentar um pouco de conteúdo para vocês aí, para não ficarem tão
afastados do conteúdo que a gente vai estudar, porque, volto a frisar, nós vamos retomar todos esses conteúdos presencialmente, todos de novo, mas é uma forma de a gente também ter um contato e é também uma forma de divulgação do conhecimento aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, compartilhem com os colegas e qualquer coisa, críticas, dúvidas, façam lá, escrevam lá no canal que eu tento tirar todas as dúvidas. Feito, as nossas próximas videoaulas, eu estou pensando ainda se eu vou trabalhar numa perspectiva de fazer um curso para estudantes, de cálculo 2 com o uso do GeoGebra, ou se eu vou continuar fazendo as atividades aqui de falar de séries agora para vocês, tá? Eu estou pensando, mas existe uma grande possibilidade de eu trabalhar com as duas perspectivas, tá bom? Feito, um abraço, até mais.